Existe uma bactéria chamada Anthrax que tem uma taxa de mortalidade de 80%. Qual a possibilidade dessa bactéria atingir todo o planeta Terra? Os sistemas microbiológicos cada vez mais estão sendo empreendidos e pauta de grandes estudos, não só entre vocês humanos, mas diante de toda a espiritualidade. O sistema muitas vezes de encorajar bombas biológicas, atentados biológicos. Então isto é muito importante, por isso que nós pedimos sempre, orem, rezem, porque dentro dessa estrutura de bactéria que você mencionou, é muito importante que a letalidade existe sim. As possibilidades adaptáveis para que tal letalidade chegue à humanidade existe sim. Mas é importante que as pessoas que representam faróis, lamparinas de luz, para que os trabalhadores da seara espiritual encarnados ou guiados e bafejados pela espiritualidade estejam nos lugares certos, nas pesquisas certas, nos laboratórios certos, para reduzir o alcance de tais armamentos biológicos. Então, esse sistema de bactéria Anthrax é algo que precisa de uma atenção muito do sistema planetário. Porque muitas vezes, como uma planta, começa pequeno, depois vai criando robusteza, principalmente diante de alimentos, principalmente diante de águas, principalmente do sistema de sustentabilidade do corpo físico. Do que o seu corpo físico necessita, filho? Água e alimento, não é? São combustíveis. Para que magos negros, seres que guiam legionários e exércitos das trevas, percam o seu poder, porque não subestimem, caríssimos, as trevas possuem uma organização muito empreendida. Muitas vezes as pessoas subestimam, acham que os magos negros, as trevas são desorganizadas. Não! As trevas e os espíritos que respondem por elas, seus legionários, secretariados, exércitos de encarnados, inclusive, são organizados. São estruturas que investem em infiltração em sistemas de pesquisa. Aqui, dentro deste planeta, em sistemas de pesquisas, de comando, de controle. Então percebam, caríssimos, que cada vez mais é necessário trabalhadores da luz efetivamente em lugares estratégicos, em sistemas de pesquisas efetivos para isto. Caso contrário, o que está do outro lado do oceano, dentro deste território aqui de vocês, pode chegar em menos de 24 horas, diante do alcance. Sim. Então, caríssimos, a travessia que todos vocês estão enfrentando com esse primeiro ceifador pode aflorar outras formas de quereres de seletividade humana. Por isso que a Ordem da Luz, pretos velhos, caboclos, Exus guardiões, mestres de todas as latitudes e longitudes estão trabalhando. Estive recentemente em uma missão em África. Estive recentemente em uma missão em África. Sabe a cólera?
Cólera. Como é transmitida a cólera? Por meio da água. Vocês aqui, com o sistema sanitário precário que vocês possuem, devem se atentar. Porque a cólera pode ser o início de muitas coisas que poderão surgir. Por isso que é muito importante. Quem pode auxiliar quem não pode. Financeiramente, por exemplo. Os projetos sociais abrindo os seus portais cognitivos para que alcance educações sanitárias. Vocês estão nessa travessia. Importante que vocês, no projeto de vocês, inclusive, no De reciclagem. Alimentando Esperança, possam colaborar com a comunidade. Vocês que estão em intenção conosco, que assistem comunidades, possam auxiliar em saberes de sistemas de educação sanitário, para que doenças básicas, para que contaminações básicas não retornem com um poder muito maior do que aparentemente estava controlado. A floresta de vocês, o grande pulmão, floresta amazônica, está cada vez mais sofrendo abates e, consequentemente, animais, seres, todo o ecossistema que ali se alimentava está em desequilíbrio cada vez mais. Está em desequilíbrio. Para onde vão esses animais? Para onde vão esses insetos? Para onde vão todas as estruturas de fauna e flora que ali existiam? Flora já está quase não existindo. E a fauna? Muito importante ser refletido sobre isso. Este avanço da humanidade, mas lembre-se sempre, o planeta sabe se defender. Não subestimem o poder do planeta. O planeta sabe se defender. Pois não, filho. Qual seria uma boa frequência Sim, musical? respondi a pergunta. Sim, respondeu. Sim. E algumas pessoas colocaram, e a peste bubônica também estaria viável, poderia acontecer de novo? Então, caríssimos, diante do que eu falei antes, não vou falar de várias outras não. doenças, Sim. não é? A Se peste aplica a negra, mesma a peste explicação. bubônica e tantas outras questões e pestes que já assolaram aqui estes territórios planetários. Mas se atentem à minha fala. Percebam que cada um pode colaborar ainda mais. Não entendam como normal, que vocês gostam muito de usar essa palavra, normal. Gosto mais de utilizar natural. Não entendam como normal sistemas sanitários de córregos que passam na frente das casas, que os apodrecimentos daquelas águas emitem gases que produzem a febre tifoide, por exemplo. Caríssimos, se vocês podem auxiliar, deem graças onde vocês trabalham. Verifiquem o que você pode ajudar e colaborar onde vocês trabalham. Ao invés de entrar nas reclamações, não gosto desse emprego, meu colega é dessa forma. Agradeçam a oportunidade de você estar ali naquele local e veja como você pode colaborar com a coletividade, com a humanidade que também é você, porque lembre-se que isso acontecendo com o outro chegará para você. Dá para compreender? Dá para compreender. Então, muito importante, verifiquem o propósito. Ninguém está em local de trabalho sem a devida razoabilidade. Existe uma razão para que você esteja justamente naquele local. Se você está desempregado, se você é dona de casa, alguma estrutura, veja como você pode colaborar com a sua comunidade. Comunidades que estão próximas muitas vezes, que fogem da sua realidade, que você pode colaborar. Não só pessoas tidas como, classificadas como ricas, auxiliam, cada um fazendo a sua parte como formigas, que colaboram uns com os outros. A fraternidade implantada neste planeta, e assim ajudará a avançar para o mundo da regeneração. No mundo da regeneração alcançado, tudo ficará mais tranquilo.
mas precisa que cada um faça o seu trabalho. Não espere que o outro inicie, não espere que o outro faça, você faz. E o outro colabora também. Tudo bem? Tudo e muita coisa séria, né? As pessoas perguntam. Pai Damião, qual seria uma boa frequência musical para usar na hora de dormir? Ah, sim. Na hora de dormir, pode utilizar a frequência. Eu gosto bastante para o descanso da matéria, não é? Para o descanso da matéria, gosto muito da frequência 999. Certo. Acredito que seja uma frequência que viabilize o seu estado alfa, o seu estado teta, o seu estado ali mais avançado, ali do sono, para adquirir as zonas gama e assim Sim, para o relaxamento. Porque Para o a relaxamento. 1111 já vai para uma linha dos arcanjos, anjos, já é para uma vibração de conexão. Para acessar o eu o superior. não é? Então é muito Então importante. acredito que a frequência 999. 999 Hz, Tá. veja como a sequência numérica tem alguma explicação. tem, não é? totalmente. Diante de uma pergunta que você me fez hoje. Certo. Então, tudo está conectado. A fauna, a flora, você, as pessoas que você conhece, as pessoas que você não conhece, as pessoas que você já conheceu, as pessoas que você ainda vai conhecer. Tudo está conectado. Então perceba as lições de pessoas que já nem fazem mais parte do seu convívio. Mas que lições essas pessoas deixaram na sua vida? Mesmo que tenha sido com dor, decepções, não é? Pessoas que ainda estão por chegar na sua vida, trazendo lições. Lembre-se sempre, caríssimos, todos são eternos aprendizes. Jamais se coloquem em pedestais, em situações de que você já tem a sabedoria maior. Ninguém leu todos os livros materializados neste planeta. Se alguém leu, por favor, se manifeste, porque eu desconheço alguém encarnado neste planeta Terra que tenha já lido todos os livros materializados sobre todos os assuntos capazes de lançar pedras, como se fosse o detentor de toda a sabedoria. Então, muito importante é a humildade de verificar pontos de vistas que divergem daquilo que você às vezes entendia como lógico, como sabido, provocações. Tudo que eu estou falando hoje e sempre devem ser recepcionados como provocações. Provocações para que você crie cada vez mais as suas verdades, construa a sua caminhada do saber. São estimulantes, são pílulas de estímulo ao estudo. E dentro dessa linha de dormir, a pessoa perguntou assim: quando a pessoa vai dormir e tem uma clarividência aflorada e só vê seres do umbral, o que fazer? Sim, então a pessoa dormiu em projeção, foi para o umbral. E foi para o umbral, Tá. seres do umbral. Então isto é muito importante, imediatamente ser clamado pelos seus mestres protetores, porque alguma ressonância está tendo com você. Algum sistema comportamental está deixando esta porta aberta para que tais sistemas umbralinos encontrem repouso e que levem. É diferente se a pessoa estiver no umbral inferior e estiver fazendo trabalhos espirituais com legionários hospitalares espirituais. Dá para compreender, filho? Dá para entender. Existem algumas missões que enquanto você dorme, seu espírito projeta e vai para alguns tipos de missões espirituais. É diferente. Mas se não é por missões espirituais que você está indo, como se você estivesse ali naquele vácuo existencial, é importante que você faça uma reflexão. Quem estiver nessa situação, faça uma reflexão. Qual é o ponto, ou quais são os pontos da minha vida, atos, palavras, comportamentos que estão abrindo portas para que tais acessos sejam reais enquanto há o descanso do físico, da parte física. Atos, palavras e comportamentos abrem portas para dimensões elevadas ou dimensões de grandes aprendizados, como os umbrais, não é? Muito interessante. E aí ela pergunta a outra pessoa: remédios para dormir atrapalham o nosso trabalho espiritual? Remédios para dormir, eles devem, muitas
pessoas... Vou falar 2 pontos, então. 2 pontos. Vou explicar em 2 pontos. Primeira situação. Por que necessita do remédio para dormir? Por algum distúrbio físico, momentâneo, de uma ansiedade, diante de algum trauma, diante da passagem de um ente querido, por exemplo, para a pessoa poder suavizar todo o processo de resiliência. Mas deve ser sempre encarado como algo temporário. Não pode ser colocado o medicamento de dormir, para dormir, como algo permanente, porque cada vez mais o seu corpo físico exigirá doses ainda maiores. Aquela dose iniciática não fará mais efeito e você cairá em superdosagens, empreendendo por veredas de suicídio, de autossuicídio, porque chegará um momento de overdoses medicamentosas, porque você vai querer cada vez mais anestesiar o seu sistema cognitivo e haverá um falso relaxamento do corpo, porque você está dopado e vai prejudicar comandos de outros órgãos além do cérebro. Isso falando fisiologicamente, não é? Espiritualmente. O induzimento ao sono por meio químico causa ruídos aos acessos espirituais. Então, muitas vezes, aqueles acessos que você teria por meio do seu sono, encontros espirituais, quer seja com entes queridos, quer seja com mentores espirituais, ficará muitas vezes um pouco confuso, como se fosse um cristal que fica fosco. Você sabe que há algo além, mas você enxerga uma sombra, não fica nítido, não fica claro. Dá para compreender, filho? Dá para compreender. Então, esses acessos espirituais ficam de uma certa forma prejudicados, assim como o processo mediúnico também, porque a pessoa já vai acordar um pouco mais lenta, muitas vezes a depender da dosagem, um pouco mais lenta, e dessa lentidão para empreender as diretrizes naturais da vida e prosseguir, a educação mediúnica também pode ficar um pouco. Por isso que, aos que tiverem dificuldade para entrar em um processo de relaxamento do corpo, façam a oração do perdão. Às vezes, espiritualmente, você precisa se perdoar por culpas, perdoar outras pessoas. Façam a oração do perdão antes de dormir. De preferência, façam por 21 dias seguidos. Por 21 dias seguidos. Oração do perdão. A oração do perdão. Faça por 21 dias seguidos, acolhendo todas as suas inseguranças, medos, abrindo o seu coração para receber a força do perdão. E você vai conversando com o seu médico que te acompanha para verificar a redução das dosagens, porque o repouso da matéria já está mais alicerçado com os desafios do espírito. Tudo bem, filho? Tudo bem. Pode perguntar, completar? Sim. Completando ainda dentro dessa lógica, nós podemos trazer personalidades paralelas de vidas passadas na vida atual e como fazer para resolver essas personalidades paralelas? Personalidades paralelas, sim. Para a estrutura atual. Atual, de vidas passadas. Sim. Muito importante verificar, acredito que falei em tratamento anterior, que para acessar em termos regressivos tais personalidades passadas, personas, ou seja, estruturas que já teve em outra vida, é importante ser com pessoas responsáveis. Se for uma autorregressão, existem pessoas que fazem autorregressão. Sim. Pessoas que estão em uma liturgia espiritual. Expande a consciência. Expande a consciência, em um ato de oração, de mantras. Expande a consciência e tem acesso a vidas passadas. É um estado alterado de consciência, né? Um estado alterado de consciência por meio da oração, de mantras, processos meditativos e ritualísticos, muitas vezes. Perceber qual é o desafio e importância que veio tal memória. Tudo que chega até você existe um propósito. Se veio a personalidade de um passado, já ia falar do futuro, já iria entrar em outra debate. Já é outro debate. Se vem a personalidade de um passado, existe um propósito.
existem aprendizados para que se encaixam com o que você está vivenciando agora. São sistemas de inteligências e conhecimentos que estão sendo trazidos daquilo que muitas vezes você interrompeu e que agora você pode dar continuidade, de forma mais consciente, de forma mais lúcida. Então é importante verificar os aprendizados de tais memórias do passado, de personalidades do passado. Verificar quais são os aprendizados. E não recepcionar uma memória do passado como um fato isolado, como algo que não faz parte de você, porque foi algo passado. Qual a simbologia e profundidade que aquilo traz para você? Tudo isso, quando é empreendido de maneira natural e trazido pela espiritualidade, segue como algo lúcido e tranquilo. Quando é algo provocado de maneira irresponsável, traz traumas, causa violência, segundas violências no sistema cognitivo da pessoa. Dá para entender? Dá para entender.